Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 8 de setembro de 2024. Estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Jesus Cristo é de autoria de Marcos, capítulo 7, versículo de 31 a 37. Jesus se encontra com um homem surdo, mudo, o homem que falava com dificuldade. Vejam bem, meus irmãos, que aqui está uma ação de Jesus Cristo diante desta realidade particular da vida deste homem, que é carregado de simbologia. O homem fala com dificuldade. Esta é a afirmação feita no Evangelho. Se ele fala com dificuldade, Jesus toca na sua língua. Mas vejam que o homem começa a ser liberto a partir dos ouvidos. Então, abre primeiro os ouvidos e depois o homem começa a falar com facilidade. O homem se liberta. A primeira atitude de Jesus é retirar o homem do meio da multidão, retirar num lugar à parte. Ou seja, a cura não é um espetáculo. A cura é algo restrito, é algo preservado. A ação de Deus na vida da humanidade não é uma euforia, não é uma ação, então, onde todos ali estão aplaudindo, os holofortes se acendem e ali vira uma vitrine. Não, é uma ação preservada, é uma ação na intimidade. Jesus toma o homem à parte, abre os seus ouvidos e ordena que ele fale, Éfrata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Aquele que tem dificuldade de ouvir, tem muita dificuldade de falar. Quem não ouve, geralmente se comporta mal. É uma atitude do processo, é um método, a pedagogia da libertação é saber ouvir. O discípulo é aquele que ouve. Por isso, no batismo, nós recebemos este convite, Éfata, abre-te. Imediatamente, nós somos inseridos no grupo, nós somos acolhidos na convivência daqueles que precisam ouvir. E ouvir significa anunciar ao mundo, falar ao mundo. A segunda leitura de hoje, que é da carta de São Tiago, lembra bem isso, Ou seja, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepções de pessoas, Não deve fazer distinção de pessoas. Então, ouvir, falar, anunciar, acolher, significa se abrir a todos, não a alguns. Não é difícil você procurar viver com pessoas muito alinhadas, educadas, pessoas que não te custam muito. Isso não é difícil. Agora, conviver com as pessoas que são mais distantes, pessoas que ainda não estão abertas a escutar, é difícil, porque conviver com esse tipo de realidade exige muito de nós.
cobra muito de nós, porque precisamos falar uma vez, duas, três, tantas vezes, e isso não é fácil. Isso tem um desgaste na nossa própria vida, mas nós precisamos falar, nós precisamos nos abrir a estas realidades. São Tiago diz assim: olha, não dê tanta importância ou não acolha só aqueles que são bem socialmente, aqueles que são resolvidos, aqueles que são solucionados materialmente, né? Ou seja, você vê uma pessoa bem vestida, bem produzida, uma pessoa que já mostra ter vencido na vida à custa do seu trabalho, da sua dedicação, e de repente você tem um interesse de se estar ali mais próximo daquelas pessoas. E São Tiago diz: cuidado, né? Olhe para aquele lado que de repente é o menos sucedido. Dê valor também àquelas pessoas que foram jogados às margens da sociedade, os pobres. Ele está se referindo a isso. E é difícil esse tipo de olhar, esse tipo de trabalho, esta dedicação da vida, zelando e protegendo aqueles que nada têm a oferecer. É como se nós fizéssemos a escolha entre uma árvore que nos oferece uma boa e abundante sombra, para estarmos de um lado de uma árvore ali prestes a morrer, que as folhas já caíram, que nós precisamos enfrentar o calor, o sol escaldante, e ali tentar salvar um pouco da vida daquela árvore que existe. Isso é difícil. Então, qual é a nossa escolha? Qual é a nossa direção? Qual é o rumo que nós vamos dar para nossas vidas? Então, ouvir o apelo de Deus é nos colocarmos também a serviço daqueles que são os preferidos, aqueles que não tiveram oportunidade, ou se tiveram, perderam. Por descuido, falta de zelo, não vem o caso. Aqui olhar com caridade, com amor, com retidão, com generosidade, né? Então, Éfrata, abre-te. Abrir significa ouvir, e ouvir quem? Deus, o apelo de Deus. Por isso, meus irmãos, neste domingo, dia do Senhor, dia em que nós então atualizamos a graça de Deus através do sacrifício no altar, a cruz de Jesus, o sacrifício do corpo e sangue, a memória perpétua do banquete da Santa Eucaristia, a comunhão com Deus. Foi Ele que disse. Por isso nós ouvimos este apelo de Jesus Cristo na Quinta-feira Santa. Toda vez que vocês fizerem isso, façam em minha memória. Façam em memória de mim. Estas foram as palavras de Jesus na Quinta-feira Santa. E no domingo é isso que nós celebramos. Então, ouvimos e aqui estamos, celebrando, atualizando a graça de Deus, partilhando o pão, sendo esta presença de conforto da vida daqueles que vivem oprimidos, que vivem distantes, às vezes dos privilégios, do socorro, das instituições que deveriam ser esta base de apoio e de acolhida para a vida de muitos. Então, a igreja, atualização da graça de Deus, presença da palavra, do evangelho encarnado na vida do mundo. Éfrata, abre-te, fala sem dificuldade, te liberte, escute. Esta é a atitude indispensável do discípulo, do cristão, escutar. E quem escuta se abre a servir a vida, a amparar os mais fracos, os mais necessitados.
Que neste domingo, dia do Senhor, Deus preencha nossa vida, enriqueça e esclareça a nossa alma, a nossa mente, a nossa inteligência com a sua palavra, com o seu pão, com o seu sangue, para enriquecer as nossas vidas e nos levar à salvação. Que Deus te abençoe a sua família, tua casa, este dia santo, o domingo, dia do Senhor, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.